Oi, gente, tudo bem? Eu já quero pedir desculpa de antemão pela minha cara. Eu tô com uma infecção no olho, eu não tô podendo usar nada de maquiagem nessa parte da cara. Então tá assim, bem sexta-feira da derrota, tá? A cara da derrota é essa. Mas bom, eu tô fazendo esse vídeo por quê? Primeiro porque a gente tá recebendo muita mensagem de ouvinte e tal, querendo saber tanto se a gente tá bem, e a gente tá? Nem eu, nem a Nath, nem a Mo, a gente mora nem perto, assim, de nenhuma das linhas de fogo, né, do que tá acontecendo. E segundo, porque a gente tá vendo muita informação errada ou ai, não sei, a gente tá vendo muita besteira, na verdade, na internet. E aí a gente achou por bem fazer um vídeo explicando um pouquinho do que tá acontecendo e por que tá acontecendo isso na Ucrânia, né. E, assim, eu quero deixar também bem claro que eu não sou, formada em relações internacionais, nem em ciência política, mas como vocês vão ver pelas fontes que vão estar aí embaixo, eu fiz bastante pesquisa, eu tô desde ontem pesquisando sobre o assunto, e todas as fontes que eu usei são fontes de agências de notícia e de jornais que são bem confiáveis, tá. Mas assim, se vocês conhecerem algum profissional da área, algum comentarista, algum cientista político que discorde com alguma das coisas que eu vou contar, não tem problema nenhum, estamos aqui para aprender, manda uma mensagem, faz um comentário, estamos super abertos, tá, para conversa e tudo mais. E vamos começar, né. Obviamente a gente está sabendo que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, mas para a gente entender como chegou nesse ponto agora, é bom a gente voltar um pouco lá para abril de 1949, mais especificamente para o dia 4 de abril de 1949. O que aconteceu nesse dia, né. Foi o ano em que foi fundada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Eh, na época em que isso aconteceu, foram 12 países que, assinaram esse tratado, que foram os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a França, a Bélgica, a Islândia, os Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Alguns anos depois, a Grécia, a Turquia, na época a Alemanha Ocidental, né, foi antes da queda do muro, e a Espanha entraram nessa tour na época, né. Eh, e aí, a União Soviética, na época, decidiu fazer uma contrapartida à OTAN, que seria uma versão deles do a mesma coisa, mas voltado para o lado socialista, né. E o acordo que foi firmado na época, que foi assim, eu falo na época, mas demorou um tempo pra União Soviética e a Europa Oriental se mobilizarem, tá. Então, se a gente teve a criação da OTAN em 49, a criação, da versão, eh, socialista, né, da OTAN foi o Pacto de Varsóvia, que aconteceu em 55 só, 6 anos depois. E o objetivo, segundo eles, era proteger o regime socialista e expandir a área de influência soviética. E beleza, os 2 tratados iam seguindo, né, com as suas agendas paralelas, separadas, né, mas em 91 a gente tem a desintegração, né, do bloco socialista e o fim da União Soviética. Com isso, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, o que obviamente fortaleceu a OTAN, né, porque a OTAN ainda estava lá firme e forte. E alguns anos depois, né, do fim da União Soviética, mais especificamente, 8 anos depois, em 99, os países do leste europeu começaram pouco a pouco a integrar a OTAN. Então hoje a gente tem a República Tcheca, a Hungria, a Albânia e a Croácia dentro da OTAN, ok? Até aí acho que deu para entender, né? Nesse contexto, vamos falar da Ucrânia. A Ucrânia é um país do leste europeu que faz fronteira com a Rússia. Em alguns momentos da história, ela inclusive foi parte da Rússia mesmo. E a Ucrânia sempre teve uma relação de interdependência muito forte com a Rússia. E na época da União Soviética, essa relação era ainda mais forte, tá. No mesmo ano que a União Soviética terminou, a gente volta lá para 91. Gente, esse barulho é meu gato. Baltazar, desculpa. No ano que a União Soviética terminou, a Ucrânia decidiu fazer um referendo pedindo para a população responder a pergunta: "Você apoia o ato de declaração de independência da Ucrânia?". Na época,
quase 29.000, o número foram 28,8 milhões de ucranianos, que era 92% dos eleitores, respondeu sim. Eles queriam independência, eles queriam um país independente da antiga União Soviética. E o sim para a independência venceu inclusive nas regiões de Donetsk e Luhansk. Eu acho que eu estou assassinando os nomes, mas beleza. Essas regiões hoje são separatistas da Ucrânia, tá. Então mas naquela época mesmo as regiões separatistas queriam a independência. Nessas regiões separatistas, não foi um percentual tão grande, mas ainda assim 83% dos votantes das regiões separatistas queriam independência. Então, assim, a grande maioria, não tem o que discutir aqui. E no mesmo dia em que o resultado do referendo saiu, eles já fizeram uma eleição presidencial e os 6 candidatos para essa eleição presidencial, todos eram a favor do sim. E quem ganhou foi o cara que era presidente do parlamento, Leonid Kravchuk. Que ele era um ex-ideólogo comunista, na época ele tinha 57 anos de idade e ele foi eleito com 19,6 milhões de votos, 61% do total. E a declaração que ele deu quando ele ganhou foi: "Uma nova Ucrânia nasceu hoje, agora começa a via da realização concreta da independência". Inclusive, em janeiro de 91 teve uma manifestação com mais de 300.000 ucranianos, dando as mãos na fronteira entre Kiev e Lviv, fazendo um ato pró-independência, né, teve tudo isso. Mas a União Soviética não curtiu isso, né. Os Estados Unidos nessa época já tentaram começar a se aproximar da Ucrânia, e aí a União Soviética ficou mais pistola ainda. Na época o presidente era o Gorbachev, e o Gorbachev decidiu fazer o quê? Eles fizeram um referendo, vamos fazer um referendo também. Então eles fizeram um referendo com todas as repúblicas da União Soviética, e a pergunta que eles fizeram foi: "Você considera necessária a preservação da União Soviética como uma federação renovada de repúblicas soberanas iguais, na qual os direitos à liberdade de um indivíduo de qualquer etnia serão totalmente garantidos?" Que a gente já sabe hoje que não é necessariamente verdade quando a gente fala de Rússia, né. Mas ok, eu não vou entrar nesse mérito, porque o ponto também não é esse. E esse referendo, ele contou com 80% do eleitorado da União Soviética, que foram 148 milhões de pessoas, e ele teve mais de 70% dos votos para o sim para manter a União Soviética. Então, o conflito já começa aí, porque aí a resposta da Ucrânia foi fazer mais um referendo. Eh, e com a pergunta: "Você concorda que a Ucrânia deva fazer parte de uma União Soviética de Estados soberanos nas bases da Declaração de Soberania de Estado da Ucrânia?" Ou seja, vocês querem ser, tipo, a gente não precisa ser a mesma coisa, mas vamos ser, tipo, casados? E bizarramente 81% dos eleitores disse que sim. Então a gente percebe que tem uma dualidade da Ucrânia. Eles querem independência, mas ao mesmo tempo, nessa época, de novo, tá, a gente tá falando de 30 anos atrás, ainda não tinha vontade de uma separação total. Enfim, a gente tem aqui nos últimos 30 anos todo um histórico da Ucrânia dividida entre se aproximar da Rússia e vir mais para o bloco ocidental. Mas dentro desses 30 anos, a gente tem percebido nos últimos 10, mais ou menos, um movimento da Ucrânia mais para os blocos de comércio ocidentais, tá. Tanto que um pouco antes da invasão, eu acho que talvez tenha sido um dos muitos motivos que a gente vai falar mais, né, para o que está acontecendo agora, mas no começo dessa semana, acho que foi anteontem, acho que foi um dia antes do ataque, foi no dia entre os dias 22 e 23, o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, né, ele fez um encontro diplomático com a Polônia, que tá na União Europeia, e com a Lituânia, né, que eu acho que também tá. Além de ter ele se encontrou com os 2 para redigir uma declaração oficial que foi assinada pela Polônia e pela Lituânia, que afirma que a Ucrânia deveria merecer pelo menos o status de candidata a entrar na UE. Tem uma série de critérios econômicos e referentes a direitos humanos que você tem que cumprir como país para ter direito de entrar na União Europeia, tá. E a Ucrânia ainda não consegue cumprir com esses requisitos. Eles estão nesse movimento, né, o que exatamente deixa o governo russo meio pistola, como a gente já falou. E nesse contexto de aproximação, a Ucrânia expressou o desejo de entrar na OTAN,
E para a Rússia isso foi um tapa diplomático na cara, assim. Primeiro você quer entrar na zona do euro, agora você quer entrar na OTAN. E qual que foi a reação da Rússia? Quando a Ucrânia declara, além de toda essa aproximação, né, que ela quer entrar na OTAN, a Rússia reconheceu oficialmente a independência das regiões separatistas que a gente falou lá atrás, que foram as que votaram para a independência em 91, tá. Então a Rússia reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk, e através de um decreto, não foi só uma declaração, eles, aceitaram oficialmente que eles o direito deles de separar da Ucrânia. Que esse decreto representa? Com ele, a Rússia tem direito de construir bases militares nessas 2 regiões e, a partir dessas bases militares, a Rússia deu início à invasão ao país. Foi basicamente uma resposta à entrada à intenção da Ucrânia de entrar na OTAN. Eh, Agora o que que a Rússia fez? A gente sabe que eles estão fazendo ataques aéreos e marítimos. E eles já enviaram 100.000 soldados para essas áreas, e eles cortaram as comunicações telefônicas e online da maioria delas. O que que o governo russo exige? Garantias de que a Ucrânia não vai se juntar à OTAN, e ele também exige que a Ucrânia se desmilitarize e se torne um estado neutro. E aí eu acho importante a gente lembrar que essa não é a primeira vez, nem na última década, que a Ucrânia tenta se aproximar da União Europeia e é retalhada pela Rússia, tá. No final de 2013, a Ucrânia e a União Europeia estavam, discutindo a geração de um acordo político e comercial. Não era nenhuma entrada na União Europeia per se, né. Era uma aproximação, eh, um comércio facilitado, não necessariamente isento de taxa, mas, sabe, um meio termo, assim. Essas negociações então começaram no final de 2013, mas em 2014 o presidente da Ucrânia na época era o Viktor Yanukovych. Ele é pró-Rússia, né, ele cancelou as negociações do nada, porque ele começou a sofrer pressão de Moscou. Em resposta à parada das negociações, aconteceu um monte de protesto em Kiev pela população da Ucrânia, e esses protestos foram bem violentos. Em resposta aos protestos, a Rússia decidiu, anunciar que ela ia anexar a Crimeia. A Crimeia ela é uma península autônoma que fica no sul da Ucrânia, que ela é caracterizada pela forte lealdade russa, ela era uma zona separatista na época. O argumento da Rússia para essa invasão foi, eh, a vontade de defender seus interesses e dos cidadãos de língua russa. Ou seja, né, gente, é um ranço antigo, não é de hoje, não é do nada, é uma coisa que tá aí sendo alimentada, né, um ranço mútuo que está sendo alimentado faz muito tempo. Mas, né, voltando para agora 2022. Por enquanto é isso que a gente tem em termos de Rússia, e aí a gente tem a resposta internacional, né. Ontem, ontem foi dia 24 de fevereiro, né, a gente está estudando o vídeo hoje dia 25, o Biden soltou o pronunciamento falando que eu vou citar, eh, o que ele falou, abre aspas: "Nossas forças não estão e não irão entrar em um confronto com a Rússia na Ucrânia". Mas ele falou, por outro lado, que as forças americanas na Europa protegerão cada centímetro dos aliados da OTAN e que eles vão mandar 7.000 novos soldados para a Alemanha, por conta da pra proteger a fronteira. Mas assim, gente, eles vão mandar 7.000 soldados, a Rússia mandou 100.000 para a Ucrânia agora. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, uma tabela que está circulando bastante, que compara o poder bélico da Rússia com o da Ucrânia. Pra vocês terem uma ideia, o que que 100.000 soldados representam para a Rússia e para a Ucrânia, né. Outra coisa que o Biden anunciou, que está alinhada com a União Europeia, é um pacote de sanções à Rússia, incluindo congelamento de bens e a limitação de operações e importações direcionados a bancos, grandes empresas e a elite russa. Inclusive, nessa linha, o Boris Johnson também excluiu bancos russos do sistema financeiro de Londres. Até agora a Rússia, ontem, né, ontem à noite, a Rússia tomou a região de Chernobyl, onde fica a usina, né, a usina que não funciona mais. O espaço aéreo da Ucrânia está fechado. As saídas de Kiev e de outras cidades ficaram, assim, absolutamente congestionadas, vocês devem ter visto foto nas redes sociais. E
Pelas estimativas da ONU, mais de 100.000 pessoas já deixaram a Ucrânia. O número de baixas até agora, o Zelensky divulgou 137 ucranianos mortos nas primeiras 24 horas de invasão e cerca de 50 mortes de soldados russos. E, segundo Zelensky, as forças de resistência do país causaram danos a pelo menos 6 aviões russos. Por enquanto é isso que a gente tem. Muita gente me pergunta da China. A China não vai entrar no conflito, mas a China não gosta de chamar o que está acontecendo na Ucrânia de invasão. Eu peguei um pronunciamento que a China fez na CNN, né, e aí eu vou citar o posicionamento da Hua Chunying, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, tá. Ela falou: "Com relação à definição de uma invasão, acho que devemos voltar à forma de ver a situação atual da Ucrânia. A questão ucraniana tem outros antecedentes históricos muito complicados que continuam até hoje. Pode não ser o que todos querem ver." Basicamente, ela faz o meio termo, né, a gente sabe que eles não vão invadir, mas ela tá falando eles são parceiros, a China e a Rússia têm uma relação comercial e um alinhamento político bem antigos, né. Então, eu fico feliz da China não se envolver militarmente e eu entendo o posicionamento dela, o que não quer dizer que eu necessariamente concorde com ele, tá, gente, mas do mesmo jeito que eu tô dando o lado do conflito dos países ocidentais, eu tenho que passar o posicionamento também, né, da China. Por enquanto é isso, mas é aquilo, é um conflito bem volátil. Por enquanto a gente não teve nenhum outro país, nem europeu, nem Estados Unidos, nada entrando em território ucraniano. Eu percebo que, pelo menos de ler tudo que vocês podem ver aí embaixo, também fique à vontade para discordar de mim, mas no momento que a gente tem, todo mundo pisando um pouco em ovos para evitar que aconteça de fato uma terceira guerra mundial. Bom, gente, é isso. Eh, Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor o que está acontecendo, até pra gente ficar um pouco mais calmo, né, porque tá todo mundo falando terceira guerra mundial, terceira guerra mundial. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Esperamos que tudo caminhe para um não, né. E vamos acompanhar, né, e vamos começar a disseminar a informação correta também, porque a gente conseguir entender as proporções do que está acontecendo. É isso, gente. Muito obrigada pelo tempo e pela paciência de vocês, e tchau, tchau.